Bom dia. Bom dia. Muito bem. É uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Minha primeira vez com vocês, então gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e já pedir que você abra a sua Bíblia, livro de João. Nós vamos ver alguns versos, tá, nos evangelhos, especificamente passar por cada um dos evangelhos, mas é importante nós começarmos por João, tá? O tema da nossa conversa de hoje é a razão por trás da missão. Por que a gente tem que pregar? Por que a gente tem que falar da Bíblia? Por que a gente tem que falar de Jesus? Qual é a razão de tudo isso? Muito obrigado, irmão. Nós vamos tentar puxar um pouquinho do que nós podemos tirar de razão, tá? Porque, por exemplo, se a gente perguntar para qualquer cristão hoje, assim, por que você fala de Jesus? O que você responderia? Por que a gente tem que falar de Jesus? O que você acha? Não há motivos? Por que eu tenho que falar de Jesus? Por que eu tenho que pregar, levar a mensagem para outras pessoas? Por que Jesus, o Evangelho, é tão importante? Ele é o nosso Deus, nos tirou das trevas, nos colocou na luz. E aí, meu irmão, o que mais? Para salvar o mundo, não é? Agora, uma pergunta bem interessante que algumas pessoas às vezes se fazem, mas não têm coragem de fazer publicamente. Por que Jesus não faz isso sozinho? Por que ele mesmo não prega o Evangelho? É porque uma coisa... Oi, pode falar, irmão. Pronto, porque uma coisa é ver aqui o irmão Felipe aqui na frente e falar. Agora imagina Jesus, pessoalmente. Imagina a felicidade que tiveram os discípulos ao ouvir Jesus falar sobre o reino. Falar sobre que um dia ele voltaria para buscar cada um deles. Felicidade muito maior, né? Seria muito melhor, mas existe uma razão por trás da pregação do Evangelho. Existe uma razão por trás de nós levarmos o Evangelho para outras pessoas. E é isso que a gente vai tentar extrair aqui dos versículos que nós trouxemos para hoje. João capítulo 20, tá? João capítulo 20, o primeiro verso que nós vamos ler está no verso 19 do livro de João. Certo? Enquanto você procura aí João 20, verso 19, deixa eu tentar lhe contextualizar o que está acontecendo. Era já a noite de domingo, já estava escurecendo o domingo, os discípulos estavam todos escondidos dentro de uma casa. E aí vem o capítulo 20, verso 19. Todos encontraram? Fecha teus olhos mais uma vez, vamos conversar com o Papai do Céu. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos agora com a Tua palavra aberta. E a nossa oração é para que se cale todo homem e somente o Senhor fale aos nossos corações. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, João 20, verso 19, diz assim, ó. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com o quê? Com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, o que foi que Jesus falou? Você já percebeu como é interessante, como Jesus aparece sempre naqueles momentos mais difíceis da nossa vida? Não sei se vocês já assistiram algum filme, aqueles filmes bem dramáticos que tem, que o mocinho está perdendo, e do nada acontece uma reviravolta e ele ganha de todo mundo. Não somente nas lutas, mas em várias histórias, não tem? Geralmente os filmes são isso, né? O mocinho passa o filme todinho apanhando, quando chega no finalzinho, ele faz um negócio ali. A mesma coisa estava acontecendo com os discípulos. Jesus havia morrido na sexta-feira, descansado durante o sábado, e ali no domingo pela manhã, alguns já haviam visto Jesus, mas outros estavam ali meio sem entender. Jesus havia falado que voltaria no terceiro dia, já era algo real, mas eles estavam dentro de casa, portas trancadas, e com um sentimento bem interessante, medo. Uma das coisas que mais nos aprisiona a pregar o Evangelho é o medo. É o medo do que a outra pessoa vai ouvir, é o medo do que aquela outra pessoa pode falar, é o medo do que aquela outra pessoa pode pensar, mas o que eu posso dizer, né? Como que eu vou falar? Como que eu vou pregar o Evangelho para essas outras pessoas? E se ela me fizer uma pergunta que eu não sei responder, o que eu vou dizer?
Uma das coisas que mais nos aprisiona, o que mais nos torna ineficientes na pregação do Evangelho é isso mesmo, é o medo. Às vezes, como os discípulos, nós nos trancamos, nos escondemos. E eu tenho um amigo que ele gosta muito de repetir isso, que ele diz que ele é o crente 007, aquele crente espião, né? Ninguém pode saber que ele é crente. E muitos irmãos fazem a mesma coisa. A Bíblia vem escondida ali, que é para... Não, ninguém pode saber que eu estou indo para a igreja. Ninguém pode saber que eu sou crente. E isso às vezes dificulta. Porque se ninguém pode saber que você é crente, como que você vai falar de Jesus para as outras pessoas? Jesus identificou algumas coisas e em cada momento dessa mesma situação, os discípulos viram algo diferente. E eu queria mostrar isso para vocês. Vá para o livro de Mateus, nós vamos ver qual foi a percepção de Mateus dessa mesma cena, o que ele viu dos discípulos que estava aprisionando, estava dificultando a pregação do Evangelho. Mateus capítulo 28, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 28, o verso 16. Cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles perceberam algo diferente naquele grupo que precisava pregar o Evangelho. E nós vamos ver a primeira percepção aqui, que é do livro de Mateus, capítulo 28, verso 16. Amém? Todos encontraram o verso 16? Diz assim, ó: seguiram os 11 discípulos, Mateus 28, verso 16, seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, fizeram o quê? Mas alguns... Mateus, ele percebe dentre aquele grupo que abalaria o mundo, que pregaria o Evangelho, que levaria a mensagem para todas as pessoas, que alguns duvidavam. E você pode pensar, mas ali era... O grupo que estava ali era exatamente os 11. Tirava-se Judas, que já havia passado o momento do seu suicídio, e estavam ali os 11. E aqueles 11, entre os homens que passaram 3 anos e meio do lado de Jesus, pregando o Evangelho, ressuscitando mortos, curando doentes, expulsando demônios, fazendo coisas incríveis, alguns olharam para Jesus e duvidaram. Quando nós percebemos que algo precisa ser feito, quando nós estamos em um grupo assim como esse, alguns adoram a Jesus, alguns olham para Jesus, cantam e repetem algumas frases bonitas, mas outros olham assim, mas será que esse é Jesus mesmo? Será que nós, quando falamos sobre dúvidas, lembramos sempre de Tomé, né? O Tomé era o discípulo, aqui ele diz, alguns duvidaram. E acontece a mesma coisa entre a gente. A dúvida, ela impede que eu e você falemos de Jesus. Porque nós olhamos para os acontecimentos da vida, para as coisas que estão passando dia a dia e pensamos, mas será que isso mesmo é sobre a volta de Jesus? Será que isso está revelando? Será que os sinais estão acontecendo? Há poucos meses nós tivemos uma publicação, não foi poucos meses não, foi mês passado, na revista de agosto, ela falava sobre o decreto dominical, a revista adventista, né? Não sei se você acompanha, ela falava sobre o decreto dominical, e acontece que entre nós, adventistas, né? E por favor, não pense que eu estou excluindo os outros irmãos que aqui estão, mas falando desse grupo em específico, tem alguns que não acreditam mais nisso. Tem alguns que dizem assim, não, mas isso aí é do passado, né? Não vai mais ter decreto, não vamos se preocupar com isso não. E a gente começa a colocar algumas dúvidas dentro do nosso coração com relação às profecias, com relação ao fim dos tempos, com relação às coisas que vão acontecer. E Jesus, ao perceber aquilo, veja o verso 18. Nós vimos o verso 17 de Mateus 28, que alguns o viram e adoraram, mas outros duvidaram. E o verso 18, Jesus chega com a solução para aquilo ali, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. Jesus não sai explicando, olha, eu ressuscitei, estou aqui, fui ao céu, levei as primícias junto comigo, não. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês estão com dúvidas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Verso 19. Olha a resposta de Jesus para as dúvidas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até quando? Quando Jesus viu a dúvida no coração dos discípulos,
Ele poderia muito bem pegar todo o rolo das profecias, todos os livros, e dizer, olha, está aqui, deveria acontecer assim, assado. Não. O que Jesus faz? Olha, façam o seguinte, vocês estão com dúvidas? Vão e preguem o evangelho. Vão e façam discípulos. Vocês só precisam ensinar tudo que eu ensinei para vocês, vocês ensinam para as outras pessoas. Sabe qual é a pessoa que mais sabe sobre a Bíblia em toda a nossa igreja? Aquela que dá estudo bíblico. Pergunte qualquer coisa para essa pessoa. Ela sabe tudo sobre a Bíblia. A pessoa que dá estudo bíblico, ela está preparada, sabe por quê? Porque quando ela chega lá fora e conversa com quem ainda não crê em Deus, a pessoa faz várias perguntas para ela. Se você já deu estudo bíblico, você vai perceber isso. Começa a fazer pergunta, tem pergunta que o seu estudante faz que você nem imaginava, que você nem sonhava que poderiam te perguntar isso. Outras vezes o estudante pode te fazer pergunta que você tem a mesma dúvida. Aí você fica, vamos estudar juntos, né? Vamos perguntar para quem sabe também, bora ligar para o pastor aqui e perguntar, ver se ele sabe responder essa pergunta. A pessoa que mais sabe sobre a Bíblia na nossa igreja é quem dá o estudo bíblico. E Jesus já fez isso. Quando os discípulos começaram a ter dúvidas sobre quem era Jesus, ou sobre o que ele estava fazendo ali, Jesus poderia muito bem, como nós já dissemos, falar sobre todas as profecias, mas não, ele diz assim, olha, vão e preguem o evangelho, ensinem para as pessoas tudo o que eu ensinei para vocês, e as dúvidas de vocês vão embora. Como dissemos, muitas pessoas estão sendo aprisionadas, primeiramente pelo medo, como falou João, e depois pela dúvida, como fala Mateus. Alguns adoram a Jesus, mas outros duvidam de quem é Jesus. A solução para esse primeiro problema é pregação do Evangelho. Vá para Marcos agora. Livro de Marcos, capítulo 16. Alguns já estão aí bem próximos de Marcos, então é só passar lá para o finalzinho. É a mesma cena, o mesmo momento. Marcos 16. Verso 14. Marcos capítulo 16, verso 14, amém? Diz assim o verso 14, ó, finalmente apareceu Jesus a quem? Mesma cena, mesmos 11, tá? Quando estavam à mesa, e censurou-lhes o quê? Incredulidade e o que mais? Dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Outro problema que existe no meio, olha que Jesus não está falando para uma multidão, Jesus não está falando para pessoas que não ouviram sobre ele, Jesus está falando para os 11, as pessoas que ele escolheu a dedo para pregar o evangelho, e Jesus olha para essas pessoas à mesa sentado e faz o que? Censura por duas coisinhas. Primeiro, incredulidade, não estavam acreditando. Você imagina isso? Você já imaginou? Se o nosso pastor sobe aqui e ele começa a falar para vocês que não acredita, por exemplo, na volta de Jesus. Ah, irmãos, eu estou em dúvida. Eu não sei, eu não acredito que Jesus vai voltar, não. O que você ia fazer? É o nosso pastor que está aqui. O que você ia fazer? Alguns iam levantar e ir embora. Outros iam vir até aqui à frente. Pastor, vamos estudar a Bíblia aqui, nós dois juntinhos aqui, rapidinho, né? Outros iam dizer, não, é verdade, pastor, eu acho também que Jesus não vai voltar, não. A nossa igreja começaria a se dividir, mas aqueles 11 estavam sentados à mesa, Jesus chega e censura-lhes o coração, dizendo o seguinte, vocês são incrédulos, porque eu já apareci para alguns, e vocês não acreditaram. E outro problema, ele vai mais à frente e diz, olha, a dureza do coração de vocês. Há um verso mais lá na frente que a Bíblia diz assim, olha, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Não faça a mesma coisa que alguns dos discípulos fizeram. Jesus chegou ali depois de ter ressuscitado, depois de ter feito tudo o que disse que faria. Eu disse para vocês que ia morrer, eu disse para vocês que ia ressuscitar no terceiro dia, eu disse tudo isso para vocês, aconteceu. Por que vocês ainda não estão acreditando? Às vezes, quando nós queremos pregar o Evangelho, falar de Jesus para outras pessoas, nós sentimos exatamente a mesma coisa. Nós vamos até outros e dizemos, olha, tem que guardar o sábado, viu? Eu não sei se é não, mas a Bíblia diz que tem, viu? Alguns de nós ficamos desse jeito, incrédulos. Ah, eu não acredito nisso. Jesus, para resolver aquilo ali, verso 15, olha o que Jesus disse. E disse-lhes, ide por todo o mundo e faça o quê?
Jesus poderia muito bem, para resolver a incredulidade deles, demonstrar toda a sua divindade, né? Ele poderia muito bem fazer um monte da transfiguração de novo ali na frente de todos eles. Vocês não estão acreditando que eu sou Deus? Deixa eu mostrar para vocês todo o meu poder. Poderia, é Jesus. Mas a solução que Jesus encontrou para a incredulidade e dureza de coração dos discípulos, qual foi? Pregue o evangelho. Fale de Jesus para outras pessoas. E de novo vou repetir o mesmo exemplo. Sabe quem é a pessoa que mais acredita em Jesus na nossa igreja? Quem dá estudo bíblico. Quem prega o evangelho para outras pessoas. A pessoa mais crente que nós temos, você pode ver, não precisa nem dizer os nomes, mas o mais crente que a gente tem é aquele que prega. Tem um batismo aqui, tanque, pessoas sendo batizadas, e parece que é a mesma cena se repetindo. Vamos chamar o irmão ou a irmã fulana que deu estudo bíblico para esse aqui. E no outro batismo, vamos chamar o irmão. Parece que é as mesmas pessoas sempre. E a pessoa que mais acredita em Jesus é aquela que está pregando o evangelho. E no momento em que os discípulos estavam demonstrando incredulidade e dureza de coração, Jesus deu uma única solução: vão e preguem o evangelho. E as incredulidades e as durezas de coração de vocês vão começar a ser retiradas. O autor desse livro, ao qual nós estamos conversando, até gostaria de deixar essa dica para vocês, leiam, A Alegria de Testemunhar, Pastor Bullion. Ele conta uma história, quando estava no começo do seu ministério, que ele falando sobre a conversão de várias pessoas, a conversão tão dramática de muitas pessoas. Se você já leu, por exemplo, Convite para Mudar, Conhecer Jesus é Tudo, você vai ver muitas histórias de conversão. E um irmão chegou para ele, sem acreditar, e disse assim: pastor, eu acho que alguma dessas histórias que o senhor conta não são verdades, não. Eu acho que o senhor inventa essas histórias aí, porque não é possível que as pessoas sejam que tenham tantas histórias dramáticas assim como o senhor está contando. O pastor disse que não respondeu, apenas fez um convite para ele. Disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu estou com um ministério lá na prisão, pregando para os carcereiros, pregando para os prisioneiros, e eu queria que você fosse comigo. E ele levou aquele jovem lá, aquele jovem incrédulo, e começou a contar as histórias, começou a mostrar algumas pessoas, e começou a deixar esse rapaz a cuidar da pregação nas prisões. Meses depois, esse jovem voltava para ele e contava as histórias de conversão que tinha acontecido na prisão. E o pastor disse, fez uma pergunta para ele: mas me diga uma coisa, isso realmente aconteceu? Você não está inventando, não? E ele sorria, né? E lembrava que ele era o incrédulo antes de começar a pregar o evangelho. Às vezes nós não acreditamos em algumas histórias de conversão porque nós não participamos delas, porque nós não vimos elas acontecerem, porque nós não olhamos de perto e vimos a transformação de alguém que não prestava para nada e hoje é um valoroso pregador do evangelho. Eu tenho um amigo que certa vez ele estava passando frente de uma de nossas igrejas e estava tendo evangelismo, estava tendo ali o momento do batismo, na verdade era o último dia, e o pastor estava apelando para quem decidia, quem queria tomar sua decisão pelo batismo também. E ele entra na igreja e ele estava visivelmente drogado, estava completamente fora de si, e naquele momento do apelo ele resolve tomar a decisão pelo batismo também. Alguns olhos tortos, algumas pessoas, não, isso já aconteceu há mais de 20 anos. Este homem é um evangelista e já levou mais de 1000 pessoas ao batismo. Nós não sabemos o que acontecerá na vida das pessoas para quem nós pregamos, mas se nós acreditarmos e fizermos como Jesus nos ensinou, nós vamos ver transformações de vidas, e a dureza do nosso coração vai ser retirada, porque nós vamos começar a testemunhar o poder transformador de Jesus, como a irmã já falou, que tira das trevas e leva para a luz. Vamos ver o último relato, o livro de Lucas. Dê uma olhadinha no livro de Lucas, o último evangelho para contar essa mesma história. No capítulo 24, nós vamos ver o verso 37. Lucas, capítulo 24, a razão por trás da missão e Jesus ensinando isso para cada um de nós. Lucas, capítulo 24, verso 37. Vamos ver a partir do verso 36, para a gente contextualizar e você ver que é a mesma cena, a mesma história acontecendo. Todos encontraram? Amém? Lucas 24, verso 36 diz assim,
Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco, né? Jesus aparece, verso 37. Eles, porém, surpresos e o quê? Atemorizados, acreditavam estar vendo quem? Os discípulos. Olha o que Lucas percebe. Lucas, ele não estava nessa cena. Você conhece a história? Lucas não era um dos discípulos, ele era um médico, ouviu a história depois, e ele, ao ouvir essa história, ele percebe uma coisa dos discípulos que estavam contando essa história para ele. Duas coisas, na verdade. Os discípulos ficaram surpresos e aterrorizados. Eu vou fazer essa pergunta, mas eu não queria que você respondesse não, tá? Só fique remoendo. Alguém já teve o privilégio de ver o sobrenatural? Um anjo, ou um demônio também, né, sobrenatural, na sua frente? Não precisa responder, só pense na cena. Como você se sentiu na hora? Surpreso, atemorizado. É sempre essas duas palavras que nos acompanham. Naquele momento, as portas trancadas, todo mundo morrendo de medo dos judeus, os discípulos ali, Jesus aparece e do nada diz assim, paz seja convosco. Geralmente quando a gente está muito focado em alguma coisa, fazendo algo assim, e alguém chega e toca no nosso ombro, a gente dá aquele pulo, né? Meio assustado. Aconteceu basicamente a mesma coisa. Os discípulos estavam ali falando alguma coisa. O verso 37 diz, o 36 diz que eles estavam ainda falando estas coisas entre si, contando histórias. Jesus aparece do nada e diz, paz seja convosco. Eles se assustam, eles ficam surpresos. Mas o problema todo é que eles olham para Jesus e pensam estar vendo um espírito. O problema todo de quem quer pregar o evangelho, falar de Jesus, é olhar para as coisas de Deus e pensar que está vendo coisas do inimigo. Ou coisas que não tem absolutamente nada a ver com a pregação do evangelho. O problema, muitas das vezes, é que nós ficamos surpresos e aterrorizados com aquilo que pode acontecer na nossa vida. Com a resposta à nossa oração. Tem gente que não faz pedido nas suas orações por medo de Jesus responder a sua oração. Tem medo. Tem gente que não pede, Senhor, me ensina a pregar o teu evangelho da forma como o Senhor quer. Porque tem medo de pregar o evangelho da forma que Jesus quer. Tem gente que está olhando, vendo pessoas sendo transformadas, vendo pessoas pregando mais e mais vezes, e olha, como eu queria ser desse jeito, mas geralmente aquele meme que a gente vê na internet, né? Deus me livre, mas quem me dera, né? A gente faz o contrário, quem me dera, mas Deus me livre. Nós fazemos o contrário, queremos o evangelho, o poder de Deus na nossa vida, mas ficamos parados, quietos. Quem me dera ser um pregador do evangelho, mas Deus me livre de fazer isso. Olha o que Jesus fez, verso 38, eles ficaram surpresos e atemorizados, pensando ver um espírito, né? O verso 37, e o verso 38 diz assim, mas ele lhes disse, por que estáis o quê? Por que vocês estão perturbados? E mais, e por que sobe em dúvida ao vosso coração? Lucas menciona a história de João, porque vocês estão perturbados, atemorizados, com medos. Menciona também a história de Mateus, por que vocês estão com dúvida? Por que vocês estão passando por isso? Verso 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Verso 40, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e porque não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estamos admirados, Jesus lhe disse, tens alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles, né? Jesus faz ali, demonstrando para eles o que estava acontecendo, que era Jesus mesmo ali na cena, que era Jesus que estava ali. Dá um pulinho agora para o verso 44, não lembro 43, vai para o 44 agora, diz assim, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que eles fizessem o quê? Compreender. Jesus deu um estudo bíblico para os discípulos, começou a pregar para os discípulos, e o verso 46, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, verso 47, e que em seu nome fizesse o quê?
pregasse arrependimento. Olha aí Jesus falando sobre a pregação do evangelho de novo. Para a remissão dos pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que o quê? Envio sobre sejam o quê? Virá o poder sobre vocês para que vocês preguem o evangelho. Jesus tenta agora mudar toda aquela história, deixar que eles deixem de ser surpresos, né? Atemorizados, com dúvida. E o verso 50, continua a leitura, diz assim, ó: então os levou para onde? E erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levados para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, de grande alegria, e estavam sempre no templo fazendo o quê? Aqueles que estavam atemorizados, aqueles que estavam surpresos, sem saber quem era Jesus de fato, quando passam por esse estudo bíblico com Jesus, estavam sempre no templo louvando a Deus, estavam sempre no templo falando sobre Deus. Jesus diz assim, olha, eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito. Jesus faz um resumo no livro de Lucas. Lucas pega os relatos de todos os discípulos e ele começa a detalhar toda a cena. Jesus apareceu, eles ficaram com medo, sem saber o que poderiam fazer, sem saber o que deveriam fazer, com medo dos judeus, se saíssem para pregar, tiveram dúvida, não acreditaram que era Jesus de fato que estava ali com eles. A incredulidade também, a dureza do seu coração impediu que eles estivessem com Jesus, mas Jesus abre o entendimento deles. Jesus começa a mostrar para eles, o que foi que eu fiz com vocês? Eu não preguei o evangelho para vocês? Então agora vocês vão fazer a mesma coisa. Preguem o evangelho para outras pessoas. Levem a mensagem que eu dou para vocês para outras pessoas. Comecem a falar de Jesus para outras pessoas. Sabe qual é, o que vai resolver o problema da nossa incredulidade, da nossa dúvida, da nossa dureza de coração? Pregar o evangelho. Sabe o que vai transformar a nossa vida e vai nos abrir os olhos para o sobrenatural, para coisas maravilhosas? Pregar o evangelho. Sabe o que vai transformar o nosso coração e fazer com que nós sejamos realmente cristãos? Pregar o evangelho. Eu queria ler uma última citação, essa agora do Espírito de Profecia. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, na página 330, ela diz assim, ó: Deus poderia ter proclamado a sua verdade por meio de anjos sem pecados, mas este não é o seu plano. Deus poderia muito bem, Ele mesmo pessoalmente, imagina só um anjo descer do céu, abrir um telão na nossa frente, 3D, 6D, não sei, 9D, como seria esse telão, e Ele mesmo pregar o evangelho. Só que Jesus, Ele sabia que a pregação do evangelho remove as dúvidas do nosso coração. Ele sabia que a pregação do evangelho remove a incredulidade do nosso coração. Ele sabia que a pregação do evangelho remove a dureza do nosso coração. E sabe quem tem dúvida, quem é incrédulo, quem tem dureza no coração? Não são os anjos, somos nós. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho. É por isso que nós precisamos falar de Jesus. Não porque estamos salvos. A gente diz isso, nós já estamos salvos, precisamos levar... Não, é porque às vezes nós não estamos salvos ainda. Estamos perdidos, anos e anos na igreja, estamos perdidos. Jesus voltasse hoje, misericórdia, porque talvez estivéssemos perdidos. Precisamos pregar o evangelho não só para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Se os discípulos não pregassem o evangelho, talvez eles mesmos estivessem dispersos. Talvez eles mesmos estivessem longe, e nós nunca ouviríamos falar de Mateus, de Marcos, de Bartolomeu, de João, desses grandes nomes que hoje nós ouvimos falar. Nós vamos ouvir uma canção agora que fala justamente sobre o que Jesus fez por cada um de nós, o que o Calvário demonstra para nós, que nós possamos aprender isso, que nós possamos lembrar que a morte de Cristo, ela não é somente para me salvar, ela é para salvar todas as pessoas. E se tem pessoas que ainda não sabem sobre Jesus, vá você pregar, vá você falar sobre Jesus, vá você levar a mensagem. E uma última frase para a gente encerrar e ouvir a canção. Tem pessoas que nunca vão ouvir a palavra de Deus e nem entrar numa igreja. A única Bíblia que elas vão ver é a sua vida. É o que você faz e é como você se comporta. Que essas pessoas possam ser transformadas também, através da sua história e através do seu testemunho. Vamos ouvir esse louvor?
Eu vou aqui pedir licença ao irmão. Vocês já perceberam que eu sou um pouco tagarela. Então eu gosto de conversar, eu gosto de falar antes de cantar. Eu vou pedir licença ao irmão para falar mais um pouquinho sobre a sua pregação. De nós mesmos, a gente sabe que a gente não tem interesse. Infelizmente a vida é assim. Mas por que a gente prega também? Eu acho que o principal motivo de por que a gente prega é porque Cristo nos amou. Lá em 1 João 4,10, o apóstolo João ele relata: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cristo nos amou primeiro. Ele entregou a sua própria vida. Rejeitou a forma de Deus, assumiu a forma de servo e foi fiel até a morte de cruz, para nos salvar, porque Ele nos ama. E muitas vezes, quando a gente rejeita a pregação, quando a gente rejeita levar adiante essa mensagem, é como se nós, hoje, mesmo 2000 anos após a morte de Cristo, nós ainda assim continuássemos a martelar os pregos que estavam na sua cruz. Foi por nós que Ele morreu. Mas Ele morreu com amor. E cabe a nós hoje aceitarmos esse sacrifício e a cada dia espalharmos a mensagem de Deus. Porque o Calvário ficou para sempre. Basta agora que o Calvário esteja presente em nossa vida. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que Ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Ver seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Ver essa multidão clama sua morte. Não entendo o porquê Ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que o teu Cristo suportou, sem nada te pedir, Ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outra alguém. Pouco a pouco começo a entender.
teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei me esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora eu posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei, o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que o teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Eu fui o culpado. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos passar com o Papai do Céu. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos e temos a certeza de que o Deus a quem nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso e, acima de tudo, é um Deus que está do nosso lado todos os dias. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E te pedimos perdão, Senhor, pela incredulidade, pelas dúvidas, pela dureza do nosso coração, porque às vezes temos medo das consequências, das situações, de tudo que acontece sobre a nossa vida. Te pedimos que o Senhor esteja do nosso lado, Pai, nos ensinando, nos fortificando, nos mostrando como levar o Teu Evangelho para outras pessoas, para que possamos pregar, não somente para a nossa salvação, mas também para a salvação de outros. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A Igreja Adventista, né, do São Bernardo agradece nosso irmão Felipe, né, da Igreja de Pacajus. Ele veio de longe para ministrar a palavra de Deus. Que Deus abençoe ele e sua esposa, né, a Beatriz, né, que vocês voltem sempre, viu? A casa aqui está aberta para vocês. E também agradece um louvor especial do Wanderson, né, do padre também, que veio acompanhar, o irmão Márcio, viu? Vocês também voltem sempre. Deus abençoe cada um de vocês. Ele vai estar à porta, né, para que os irmãos venham cumprimentá-lo com a saudação de JA. E vocês, irmãos, não esqueçam. E o coral dos jovens, né, que nós possamos crescer na graça e na misericórdia de Deus, né, que possamos louvar, não para nos engrandecer, mas engrandecer Cristo, né, não só na igreja, mas aí fora para levar almas para nosso Senhor Deus. E nós convidamos os irmãos, né, aqueles que puderem vir para o JA 4 e 15, viu? Vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. Até mais tarde. Amém.